Eu vou começar diferente, Capitão. Eu sei que você é o comentarista aqui das transmissões do Cruzeiro. Fica à vontade. Eu sei que, eu, aliás, te ouvi ontem maravilhosamente bem. E você falou daquela... Falei tanto palavrão, não falei? Não, palavrão não. Você cobrou, tem que cobrar mesmo. Porque na hora que a fase é boa, quando contrata ou quando ganha, a gente elogia. Porque na hora que perde... Porque ontem perdeu, né, gente? Ontem perdeu. Um 3-0 para um 3-3 é uma derrota. Gris, começa com você analisando a partida. Porque o futebol é tão louco, Gris, que o cara que acompanhou só o seu Twitter de noite... Pô, vou criar uma figurinha Primeiro tempo. O cara que acompanhou o seu Twitter falou assim, ai, criar uma figurinha eu vou olhar aqui o Twitter, como é que tá? Desceu o engajamento da turma lá, inclusive. Não, por quê? Porque tá bombando. Me mandaram. Sim, eu recebi de vários amigos hoje de manhã e tudo mais. O cara que falou assim, pô, eu vou ver aqui como é que tá. Deixa eu ver o Twitter do Gris. Cruzeiro encontrando no Mineirão adversário perfeito para uma semana de perda de título. E foi, não muda. Então, até aí não muda nada. Não muda. Não muda nada. Primeiro tempo. Até aí não muda nada. Por isso que eu tô falando. Mesmo depois do jogo, não muda nada. Impressão que vai fazer quantos gols quiser. Aí, velho. Aí já começa o cara falou assim, vou dormir. Mas até aí também não dá pra mudar nada do que o Gris falou. Não tem né? nada. Não dá é pra o que eu tô te falando. Coisa, o cara que leu isso e falou assim, mas quanto que tá? 3-0? Vou dormir. Uma figurinha vou criada dormir, aqui e vou jogar no grupo. Vou dormir. E aí? Ô, CJ, assim, vamos lá. Acho que analisar esse jogo tecnicamente, tudo, é até difícil, porque foi um jogo de algumas mudanças significativas mais de parte mental do que técnica e tática, né? Acho que o Cruzeiro enfrentou um adversário absolutamente favorável, né? Eu falei isso aqui ontem, antes do jogo, que era talvez o adversário ideal para o momento do Cruzeiro. Falei isso quando estava 3-0 lá no meu Twitter e mantenho. O Cruzeiro enfrentou o adversário perfeito para uma semana onde você perde um clássico, troca de técnico e tem uma estreia de campeonato brasileiro no final de semana. E a prova disso foram uns 3-0 com 20 minutos, com uma extrema facilidade, né? O jogo estava muito fácil para o Cruzeiro. E a impressão, de fato, de que faria quantos gols quisesse ali. Depois do 3-0, houve um relaxamento que eu acho que é natural. Eu acho que é natural. Quando você percebe que o jogo está muito fácil, e o jogo estava muito fácil, o relaxamento é natural. O que vem depois desse relaxamento, que é o grande problema do jogo, na minha opinião, né? O segundo tempo do Cruzeiro é inaceitável, CJ. Inaceitável. Quando o Cruzeiro perdeu para o Souza aqui, a gente teve um longo debate a respeito da palavra vexame, do uso da palavra vexame. E eu mantenho aqui que a derrota do Cruzeiro para o Souza, para mim, não é um vexame. Perder um jogo de futebol é parte do esporte. Ainda mais naquelas condições. Você vai ganhar e vai perder. Tinha toda a condição do campo, o Cruzeiro tentou ganhar o jogo e tudo, acabou levando 2 gols no final e perdeu o jogo. É um resultado péssimo, mas eu não considero um vexame. O resultado de ontem, que nem foi uma derrota, para mim é um vexame. E não é pela qualidade do Alianza. Porque o Alianza é um time ruim, como vários outros times ruins o Cruzeiro já enfrentou e não venceu na sua história. O Cruzeiro tem 102 anos? É isso? 21, 103, 103. 103 anos, o Cruzeiro já enfrentou dezenas de times piores que o Alianza e não venceu. Dezenas de times. O Internacional enfrentou um time pior do que o Alianza e não venceu. E não foi um vexame para mim. O vexame para mim é porque a postura ela tem que ser inegociável, CJ. O Cruzeiro abandonou o jogo ontem, largou o jogo, uma displicência, um desinteresse que, repito, o relaxamento com 3-0 é natural. Quando o adversário entra no jogo, começa a te incomodar, faz um gol e tudo, você precisa retomar. Você precisa retomar. E o Cruzeiro não conseguiu. Acho que tem um grande problema psicológico envolvido. O Cruzeiro é um time que sente muitos gols. Quando tomou o primeiro gol, dava para perceber claramente que começaram a ter medo de errar porque sentiram que poderiam deixar escapar de novo um resultado. Então, assim, acho que tem muito do lado psicológico ontem no jogo. Tanto pelo relaxamento, que eu acho que tem um ponto de naturalidade, quanto para a dificuldade de concentrar novamente, de voltar para o jogo e de impedir a catástrofe que foi um empate com o Alianza Lima. Catástrofe. Quero saber do nosso atleta aqui. Deixa eu só dar um recadinho para você, porque amanhã e domingo, anote na agenda, 13 e 14 de abril, o Grupo Carbel faz o maior evento de vendas de novos e seminovos de Minas Gerais para celebrar o quê? 55 anos. Ei, Grupo Carbel, hein? 55 anos. Muitas vendas, muitas alegrias. O Mega Feirão do Grupo Carbel, 13 e 14 de abril, no Espaço 356.
Onde fica o Espaço 356? 2 minutos ali do Belvedere para frente do BH Shopping, na BR, em frente ao BH Outlet. São 10 marcas num só lugar. Fiat, Jeep, Honda, Hyundai, Audi, Nissan, Ram, Renault, Volkswagen, seminovos Carbix. Você vai fazer o melhor negócio do Mega Feirão amanhã, sabadão e domingão. Consulte condições aonde? Em grupocarbel.com.br/Mega Feirão. Amanhã eu estarei lá. Estarei pela manhã e estarei à tarde. Vai ser um prazer te receber, gravar um vídeo contigo. Gostou de bater um papo? Quer tomar uma cerveja? Quer reunir a família? Porque é um evento familiar. Vai ter show, vai ter banda, vai ter tudo. Vai ter uma festa lá e você sai com um carro novo. Por que não? Ótimas condições, te espero. Meu atleta, o meu querido Grice aqui usou relaxamento, concentração, psicológico. Eu anotei isso tudo aqui, eu quero saber. Você já esteve lá, pisou lá, isso acontece pra caramba. Em um time que perde, como perdeu do Atlético, uma final, com estádio cheio, os jogadores, a cabeça fica sambada e num 3-0, como que perde assim, Rafa? Ô, CJ, o Gris foi muito bem nas falas dele. Deixa eu só dar um pitaco na parte tática, que foi o menos importante nesse jogo. Não, você pode falar o que você quiser. Não, mas é que foi o menos importante, de fato. O Cruzeiro jogou como a gente esperava, naquele 4-3-3, preservando os seus atacantes. Com o Matheus Pereira e o Arthur e o Dineno, marcando mais os zagueiros e às vezes o volante. E os meias do Cruzeiro, Lucas Silva e Romero e Vital, acompanhando a subida dos laterais. Quando o Cruzeiro está pressionando alto, o Cruzeiro faz isso muito bem. Desde o ano passado, quando o Seabra adotou esse esquema, quando o Cruzeiro está defendendo um pouco mais baixo, o Cruzeiro tem um pouco de dificuldade, porque a amplitude, né, os 3 jogadores do meio campo, fica muito grande para eles. Quando o Lucas Silva sai na lateral, o Romero vem e o Vital vem. Abre muito o outro lado. O segundo gol foi um pouco disso. Faltou mais um jogador nessa linha de 4. Então o Cruzeiro tem que trabalhar isso muito bem. É um esquema muito legal, mas quando você está defendendo com as linhas baixas, pode ter dificuldade. Mas não foi o mais importante. O mais importante do jogo foi isso. O relaxamento é natural, mas o Cruzeiro, quando o Matheus Pereira faz o gol, dá pra ver, pela comemoração do Matheus Pereira, que o Cruzeiro tá assim, gente, esse jogo tá dominado. Aquela comemoração meio que sem muita ênfase, mas é normal. Tava muito fácil o jogo. Tanto que o Cruzeiro consegue manter até o finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro começa a dar um sinal de relaxamento. No finalzinho do primeiro tempo. Mas do minuto 18 até o final do primeiro tempo, praticamente, o Cruzeiro, mesmo ganhando de 3-0, mesmo sabendo que estava fácil, ele não tem um relaxamento. Quando volta pro intervalo, cara, assim, eu confesso que eu não lembro de um relaxamento, de uma displicência tão grande. Eu também não lembro. Tão grande. Até fora do ar o Gris comentou, mas a gente já viu isso do Botafogo. Nós vimos do Botafogo, por exemplo, contra um Palmeiras. Você faz 3-0 num Palmeiras, 3-1 no Palmeiras. Não foi relaxamento, né, do Botafogo. A gente tá falando mais da questão psicológica, assim, de também, as duas coisas. Se afundar no jogo. As duas coisas. E a qualidade do adversário. Exatamente. Uma coisa é você tá ganhando de 3-0 ou 3-1 de um Palmeiras, e o Palmeiras cresce no jogo com muita qualidade e te vira o jogo pra 4-3. Outra coisa é você, com todo respeito ao Alianza. É o vice-lanterna do colombiano. Cara, o Alianza não tem condição de fazer 3 gols em um tempo no Cruzeiro. Não tem condição. Então, assim, é preocupante. A parte mental... E outra coisa, o jogador sente. Ou seja, depois de uma eliminação na final, da forma como foi, o torcedor já estava cobrando no aquecimento. O Cabidão me falou lá do estádio. Na televisão a gente não percebe, mas lá no estádio os caras já estavam cobrando antes do jogo. Os jogadores sentiram. Então, a parte mental e a displicência... Cara, é algo inacreditável. Cabidão vai falar já, pode não. Sabe, só pra finalizar, a minha sensação é que quase todos os lances no segundo tempo, os jogadores do Cruzeiro, quando iam abordar uma jogada, sabe quando na pelada, o cara que joga pelada, ele vai saber. Tem um cara que você sabe que ele é inferior a você, e você meio que dá uma subestimada no cara assim, eu posso ir de qualquer jeito que ele não vai me driblar. E um dia esse cara te dribla e mete um gol. Aí todo mundo, caraca, o Zezinho, que golaço! Sabe essas coisas assim, matar uma jogada, não preciso matar a jogada agora, porque eu consigo recuperar. Eu sou melhor que ele. Deu essa sensação. A sensação que eu tive várias vezes no jogo não vamos todo mundo voltar atrás da linha da bola, porque eles não têm condição de fazer gol. Não vamos matar a jogada, porque tecnicamente eles são inferiores. Eu vou ganhar os duelos e perdi os duelos. Essa foi a sensação que foi passando o tempo inteiro. Que? Tem uma palavra pra isso. Vai deixar o teaser pro próximo bloco.
Uma soberba Opa! do tamanho do universo que aconteceu no segundo Mas tempo. soberba pra esse Soberba, time. soberba. Nossa, mas é salto Soberba, alto, você tá soberba. maluco. A paciência, inclusive a minha, já tá indo pro ralo com o jogo do Seabra, tá? Vamos lá. Um primeiro tempo muito bom, 20 minutos muito bons. O time do Alianza não disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro, é um time horroroso. E o Cruzeiro foi lá e fez o que tinha que fazer. A gente falou do Fortaleza contra o Nacional, a gente falou do que o Internacional não fez contra o Real, e o Cruzeiro conseguiu fazer em 20 minutos contra a equipe do Alianza. Beleza. Aí dá uma desacelerada, o que é natural, 3-0, vamos dar uma desacelerada aqui, vamos dar uma segurada pra chegar no segundo tempo e voltar a amassar, CJ. Pelo menos essa era a minha expectativa, se tratando de um jogo tão fácil. Você não vai pressionar alto o tempo todo, né, se desgastando, ainda mais uma situação em que o Cruzeiro vem de quase que uma maratona, né? Enfrentou 2 finais de campeonato estadual, teve que viajar a Quito e ontem recebendo a equipe do Alianza da Colômbia. E aí chega o segundo tempo. E o segundo tempo, CJ, é de uma soberba do Cruzeiro. É de uma soberba que me assusta, cara. Que me assustou. O Cruzeiro, a todo instante, achava que ia fazer o gol na hora que quisesse. Essa é a impressão que eu tive. Defensivamente já estava dando sinais de que iria cometer erros. Tanto que o primeiro gol aos 7 minutos... foi uma bola em que o Lucas Silva estava com ela de posse no setor ofensivo, erra o passe de maneira bizonha, aí ela volta para o setor defensivo, o Cruzeiro consegue recuperar ela com o Zé Ivaldo, que praticamente devolve para a equipe do Alianza, o Batalha vai lá e faz o gol. Beleza, aconteceu o gol. Bom, deixa lá, aconteceu, 3-1, 3-1, jogo... Dominado. Sossegado, dominado ainda e tal. Eu achava que nesse momento o Cruzeiro ia mudar a postura. Você toma um gol, você fala assim, vamos acender o sinal de alerta aqui, né? Vamos fazer o quarto pra... O Dinamo até teve uma chance, parece que estava impedido. Tava impedido. Mas uma chance logo em seguida, logo depois em seguida. do gol depois do gol do Alianza. Vamos liquidar a partida. Aí acontece o que estava previsto no jogo. Porque não vou nem discutir aqui a questão técnica do Rafael Cabral, não, tá? Vocês têm falado muito que ele falhou, eu também concordo que existem algumas falhas importantes dele ao longo da temporada, mas psicologicamente ele não existia no jogo ontem. Muito inseguro. Gente, lembrando, tá? Eu aqui não vou defender o Rafael Cabral, não, tá? Mas eu tenho que dar o contexto. Na hora da escalação do Cruzeiro no estádio, ele e o Neres foram muito vaiados. Na escalação, os caras lá embaixo fazendo o aquecimento do campo, Tonton, a figurinha deles no telão e eles tomando uma vaia. No minuto 1, uma bola é recuada pro Rafael Cabral. Vaia. E isso aconteceu ao longo de todo o jogo. Você acha que tem que dar uma seguradinha nele? O Seabra vai ter que falar assim, Anderson, assume aí. Acho. Por que ele vai ter que fazer isso? Primeiro que tecnicamente o Rafael Cabral não tá entregando. Psicologicamente ele está afetado, ele mostrou que está afetado. Não tem como ele virar pra coletiva, a gente vai ouvi-lo depois, né? Vai. Não tem como ele virar pra coletiva e falar que não afeta ele, porque afeta sim, viu, Rafael Cabral? Você ficou afetado, você sentiu durante a partida. E o clima que já estava hostil ontem, com 18 mil, numa estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, precisando mostrar resultado, pra ele, CJ, a torcida que tá por aqui, vai ficar inviável. É o ambiente, né? A atmosfera. Só pro torcedor cruzeirense ter uma noção, que às vezes não teve, do que nós estamos falando aqui e do que representa o Alianza no Campeonato Colombiano. O Alianza, ele está só à frente do Patriotas. A campanha dele, em 15 jogos, são 13 pontos. 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 13 gols feitos, 20 tomados, um saldo de -7. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhuma. São 3 derrotas e
e 2 empates. Ele tá atrás do Bocaiá, Chicó e do Deportivo Pasto. Só tá na frente do Patriotas pasto, hein? porque não tem voto impresso. Senão o Patriotas passava. O Aliança, gente, é vice-lanterna do Não, o time é campeonato fraco, CJ. colombiano. O time é muito fraco. Fraquíssimo. Lembra do Cárdenas? Boieirinha Boiacá 2024. Chicó, gente. Boiacá Com todo Chicó, respeito, tá? Boiacá Chicó. Boiacá Chicó. Deportivo Baita Pasto. nome legal de time. Não. Boiacá Chicó. Mas aí- A nossa ouvinte, a Keila Cristina, tá falando aqui, ó, bom dia. E a psicóloga que veio do Vasco pro Cruzeiro, veio de um clube muito em baixa há anos, pro Cruzeiro também tá em baixa. Não entendo nada, mas além dos jogadores fracos, uma profissional dessa não agrega muito. Vocês concordam? E aí elencou, falha 1, Zé Ivaldo, falha 2, Cabral, falha 3, Neres, É pontual. 2 falhas com 2 jogadores que a Mas torcida não então, aguenta mas aí tem um mais. problema muito mais sério, gente. O time já estava dando indícios que as falhas eram um pouco mais importantes do que aquilo que a gente esperava. O que eu quero dizer com isso? Se ontem não fosse o Aliança, fosse um time de elite, Seria mesmo. seria um pau. Não, seria um pau no segundo tempo. Um pau, seria um pau. Você acha que ia cair do mesmo eu jeito? não sei, é porque o jogo seria Nível de concentração. completamente diferente. Não, nível mas de aí, concentração mas aí é outro. óbvio que eu Difícil tô, prever. Mas aí é óbvio que eu tô falando o Cruzeiro repetindo a postura que repetiu ontem, gente. Ah, não, mas isso... O Cruzeiro- Qualquer time que vai o tomar Cruzeiro- um pau. o Tomou Cruzeiro pau da Aliança, ontem- foi 3x0 no segundo tempo, gente. 3x0 pro Aliança. Tomou um pau. O Cruzeiro ontem, quando toma o segundo gol principalmente, na falha do Rafael Cabral, eu já olhei pro Vini, ontem quem narrou o jogo foi o Vini, um abraço pro Milton, inclusive, que tá se recuperando. Olhei pro Vini e falei assim, tá com cheiro de merda, com perdão da palavra. Porque os caras iam pra cima. E foram pra cima. O Cruzeiro, ele praticamente não ficou com a bola depois que tomou o segundo gol, gente. Pra um time desse nível, desse Se Eu acho fosse que é um a- pouco de tudo. É. Inclusive, se fosse o Larcamão, provavelmente o Cruzeiro não perderia. Inclusive, se fosse o Larcamão. Porque além, eu acho que não é o fator principal, tá? O fator principal, obviamente, que foi a postura do time mesmo no segundo tempo, o mental e o jeito de jogar também um pouquinho. Foi o menor de todos, mas o jeito de jogar também um pouquinho que mudou completamente o estilo de jogo, Ontem, né?